Jair Bolsonaro é eleito presidente do Brasil e promete reduzir pela metade o número de ministérios. Mãe fantasia filho de escravo para festa em escola e causa revolta na internet. E ainda vamos falar sobre o crescimento da pirataria em todo o mundo. O Redação Novo Tempo começa agora. Olá, seja muito bem-vindo ao Redação Novo Tempo, começando para você aqui na tela da sua TV e também pelas ondas do rádio, você que nos acompanha pela Rádio Novo Tempo. Estamos começando mais um programa com Hélio Moura. Tudo bom, Hélio? Tudo bem? Luiz e Maiana. Tudo em riba. É, isso aí. E também com a participação especial de Carol Félix. Tudo bem, Carol? Tudo bem. Tudo bem, galera? Seja bem-vinda mais uma vez. Carol é quase parte fixa desse programa agora aqui. Tô de casa. Eu e Wagner não estamos tanto aqui quanto Carol Félix está aqui nesse programa. Mais ou menos isso. Isso é verdade. O não que é queria ótimo. falar nada, não. Mas... É, exatamente. Mais ou menos isso. E você aí de casa também é convidado nosso a sempre participar e estar com a gente aqui no Redação Novo Tempo por meio das nossas redes sociais. Interaja com a gente por meio do nosso Facebook. Se você ainda não nos segue, é facebook.com/ntjornalismo, o nosso perfil, e @ntjornalismo você nos encontra no Instagram. E também tem o nosso site, novotempo.com/jornalismo. Você encontra ali todas as edições aqui do Redação Novo Tempo, inclusive essa edição que está indo ao ar agora já está por lá, e também de outros programas do jornalismo da Rede Novo Tempo de Comunicação. Bom, vamos aos destaques. Alguém tem algum abraço? Alguma coisa que vocês tenham? Um abracinho? Não? Ok, então vamos direto para o abraço de Hélio Moura. Abraço não, pro destaque de Hélio Moura. Um abraço. Eu pensei que a gente ia fazer um abraço em grupo. Então, quanto carinho, né? Que Fica à gostoso. vontade, Leite. Pode vir que na aqui verdade dar um eu ia abraço. falar aqui sobre o Bolsonaro, só assume no ano que vem, né? Mas não se fala em outra coisa essa semana. Aí eu achei que você ia mandar um abraço pro Bolsonaro se estivesse nos assistindo, talvez fosse isso. Acho que não é. A carência não é a pegada dele. Não eu é, acho que entendi, não. entendi. Mas enfim, Bolsonaro foi eleito presidente e nessa semana não se fala de outra coisa a não ser sobre as repercussões da eleição dele, inclusive dos ministérios, né, Hélio Moura? O Bolsonaro, ao longo da campanha, dizia que ele queria reduzir o número de ministérios. Hoje nós temos 29 ministérios, ou secretarias também, algumas com o status de ministério. Então, para resumir, 29 ministérios, ele pretendia reduzir quase pela metade, aí para 15 era a marca que ele queria. E ele está fazendo isso mesmo, né? Com os anúncios que já foram feitos. Esse programa está sendo gravado numa quinta-feira e nesta quinta-feira há 5 ministérios com nomes já definidos pela equipe do Bolsonaro, e o que se especula é que ele vai ficar com 15 ou até no máximo 17 ministérios, porque ele fez algumas fusões, né? Por exemplo, o Ministério da Economia, a gente sempre teve aqui, sempre não, né? Desde alguns anos para cá, a gente tinha o Ministério da Fazenda, que era só Fazenda. Aí o Bolsonaro, ele quer juntar, e já anunciou isso, fazendo o Ministério da Economia, que vai ter a Fazenda, vai ter Indústria, Comércio Exterior, vai ter também o Planejamento, tudo isso junto num ministério só, chamado de Economia, e quem vai ser o ministro é o Paulo Guedes, que sempre foi anunciado pelo Bolsonaro ao longo da campanha toda. Quem também já tem a definição, também não é novidade, é que para a Casa Civil, que é como se fosse assim, o principal ministro do governo, porque é o responsável pelos trâmites governamentais, pela articulação do governo com o Congresso, com política externa, inclusive, também tem um pouco desse meandro aí dentro, é o Onyx Lorenzoni, que foi o coordenador da campanha do Bolsonaro, é o braço direito dele nesse tempo todo, é muito amigo do Bolsonaro já há alguns anos, então o Onyx já está definido como o ministro-chefe da Casa Civil e é também o responsável pela transição, é quem está em conversas diretas com o governo Temer atualmente para poder fazer a transição. Aí tem o general Heleno para o Ministério da Defesa. O general Heleno é aquele mesmo que foi o responsável primeiro a liderar a equipe do Brasil, os militares do Brasil naquela missão da ONU no Haiti, em 2003, na missão de paz. Tem definição também de um outro nome que ele sempre falou, que é do
do nosso astronauta brasileiro. Marcos Pontes. Marcos Pontes. Marcos Pontes vai para o Ministério da Ciência e Tecnologia. E dentro de Ciência e Tecnologia, a equipe de Bolsonaro coloca aí o ensino superior. Então, o ensino superior vai ficar junto com o Ministério de Ciência e Tecnologia. E aí os outros ministérios, né, que ainda não têm definição. Uma coisa importante, né? Nesta quinta também, o juiz Sérgio Moro aceitou o convite do Bolsonaro e disse que vai sim ser o ministro da Justiça. E aí, esse Ministério da Justiça de Bolsonaro também tem várias fusões, vai ser Ministério da Justiça, junto com a Justiça, a recém-criada aí, né, Secretaria de Segurança Pública, vai ter um órgão que fiscaliza operações financeiras, vai ter também a Controladoria Geral da União, tudo isso debaixo do guarda-chuva do Ministério da Justiça, com o juiz Sérgio Moro à frente. O Moro divulgou a nota, né, dizendo que aceitava, ficava muito honrado e que aceitava, sim, participar com a intenção de fortalecer o Brasil e as instituições no combate ao crime organizado e à corrupção. Todos esses ministros indicados aí, junto com outros que ainda estão por ser indicados, tomam posse no mesmo dia que o Bolsonaro toma posse, dia 1º de janeiro de 2019. Dia 1º de janeiro, todos eles são diplomados. Eu falei Bolsonaro, né? Bolsonaro, o nome do nosso futuro presidente. Bolsonaro. Agora, essa questão também do Ministério do Meio Ambiente e da Agricultura tem causado muito debate, né? De fundir os dois. De fundir os dois, isso. Tem causado, é um debate talvez meio desnecessário do ponto de vista de algumas coisas, porque isso é comum em outros países, né? Há países em que a agricultura é junto com o meio ambiente. Há países em que não tem Ministério do Meio Ambiente. Por exemplo, os Estados Unidos tem ali seus 15 departamentos e não tem um Ministério do Meio Ambiente. Tem da agricultura, mas talvez isso não aconteça por conta da geografia do país, que como a gente tem, sei lá, a Amazônia, e essa questão do agronegócio ter sido, como é que posso dizer, a mola propulsora para a economia do país no ano passado, 2 anos seguidos, na verdade. Eu acho que talvez tenha um pouco disso que você está falando, mas eu entendi o que o Hélio colocou, assim, não quer dizer que pelo fato do Ministério do Meio Ambiente não ser um ministério solitário, por estar fundido, não vai se dar atenção ao meio ambiente. Eu acho que esse acaba sendo o ponto. Vai se dar atenção, mas não precisa necessariamente ser um ministério sozinho para que ele tenha atenção. Acho que é isso. Né? Deve-se dar atenção, e aí vai caber ao Congresso Nacional e aos brasileiros fazer o seu papel, de fiscalizar e ver o que é que está sendo feito. Porque todos os outros que estão sendo juntados, a crítica pode ser a mesma. Mas um ministério vai dar conta de tudo isso? Tem que dar. Tem que dar. Inclusive, é uma reclamação dos brasileiros há muito tempo, um número enorme de ministérios. Então, agora há uma redução. Só que daí a redução, aí começa-se a ter... Eu diria que é o papel da imprensa? É o papel da imprensa fiscalizar e cobrar daquele que está no poder, mas muitas vezes ocorre isso. Então, quando a gente teve no governo anterior uma junção do Ministério da Cultura com um outro ministério, aí teve aquela repercussão toda, porque estamos acabando com a cultura no Brasil, porque não sei o quê. Não estava acabando, só juntou uma pasta dentro da outra, na tentativa de economizar dinheiro. Mas aí, então, separou de novo. Agora junta de novo outros ministérios, então há, de novo, críticas. Sempre haverá críticas. Se juntar a críticas, quando há desmembramento de ministérios, há críticas também. Então é difícil. Mas, enfim, nas próximas semanas aí mais nomes devem surgir para ocupar vagas de ministérios. A gente vai atualizando você aqui no Redação Novo Tempo. Carol Félix, vamos falar sobre algo bastante importante nesse final de semana, que é o Enem, que começa nesse domingo, né? Dia 4, né? É a primeira fase do Enem, depois vem 11. E nós vamos ter ali 180 questões. Na verdade, neste novo formato de uma semana de intervalo para uma prova e outra, já estamos na 2ª edição. Tem sido bem absorvido, aceito, a gente não conseguiu ver muitas críticas em relação a esse processo. Os alunos têm se adaptado, os alunos e professores, na verdade, né? Eles estão se adaptando a esse processo para modificar aí as estratégias de estudar e descanso, como eles faziam anteriormente, quando era de um dia para o outro. Então, tem esse intervalinho para que o aluno consiga focar nas matérias que vão na primeira prova e depois
passam para a segunda, né? Sempre atenção, acho que é o horário, né? É o que a gente sempre fala, todo mundo correndo, a gente vê. É comum ver reportagem de todo mundo correndo na porta e agora tem o horário de verão. Exato, você que está acompanhando a gente pelo rádio ou pela TV, lembrando, né? À meia-noite de hoje muda o horário, né? Você precisa adiantar o relógio 1 hora, né? Adiantar o relógio 1 hora. Inclusive para amanhã você não se dá mal com isso. Aí, se bem que geralmente o celular adianta automaticamente, esses dias até pegou umas pressas Deu umas uns peças em algumas pessoas, assim, né? Exatamente. Virou horário de verão e não era Não ainda. Aí um nada. pessoal acordou mais cedo do que estava imaginando. Exatamente. Mas ficar atento. Você lembra de cabeça, Carol, mais ou menos que horas que os portões são fechados? 12 horas, ok, né? Horário de Brasília, e 13 fecha os portões, né? Ok. Em cada eu achei interessante que no site do INEP, eu não consegui abrir aqui agora, mas no site do INEP tem um cronograma, na verdade não é bem um cronograma, né? Uma imagem que vai mostrando os horários por estado, né? Porque é diferente, né? Então aqui fecha meio-dia, mas em outros locais tem horários específicos para o fechamento do portão. E aí eles fizeram um gráfico bem legal, então se você tem alguma dúvida, é só entrar lá no site do INEP para saber no seu estado qual horário fecha o portão, levando em conta o horário de verão. Perfeito. Então, você que vai fazer Enem início domingo, vai dormir, tá? Porque é importante acordar cedo amanhã. Sim. Bom, Luíse, nas eleições agora do segundo turno, né, surgiu uma polêmica envolvendo a lei eleitoral em que as pessoas não podem ser presas durante algumas horas específicas. Isso gerou uma certa repercussão aí nos últimos dias, não foi? Pois é, porque no dia 18 de outubro, lá no shopping de Boituva, teve um rapaz que roubou cerca de 60 mil reais em aparelhos eletrônicos. Ele fez essa rapa numa loja de departamento. Ok. E aí foram 60 mil reais em celulares, só que no dia 29 de outubro, que foi um dia depois do segundo turno, a polícia levou esse suspeito para a delegacia. Só que pela lei eleitoral, 5 dias antes, né? A lei diz que nenhum eleitor pode ser preso ou detido 5 dias antes das eleições ou até 48 horas depois. E aí nesse prazo, né, foi um dia depois só do segundo turno e ele foi levado para a polícia e por isso, para a delegacia, e por isso ele foi liberado. Eu entrei em contato com alguns advogados especialistas em direito eleitoral e aí eu trouxe aqui algumas coisas, né? Existem algumas exceções para essa questão da lei eleitoral que determina a prisão dessas pessoas. Que, na verdade, determina a prisão não, que libera, né, as pessoas. Existem essas exceções, com algumas exceções como flagrante delito, ou em virtude de sentença criminal condenatória por crime inafiançável. Então, é por isso que é liberado, por exemplo, crimes de boca de urna, esses crimes eleitorais. Então, não é tipo, está num período eleitoral, vamos fazer porque não vai ter punição. Existem as punições. Não dá para fazer qualquer crime aí e falar, não, está nas eleições, aí está tranquilo. Vale ressaltar isso aí, tem gente que quer se aproveitar, né? No caso desse roubo de celulares, o suspeito ele foi detido no dia 29, só que ele não foi em flagrante, aconteceu no dia 18 de outubro. Então, muita gente se pergunta, por que então que ele foi liberado? Por isso, porque ele não foi pego em flagrante e ele foi detido um dia depois das eleições. E aí, quando a gente analisa, né, uma matéria como essa, às vezes vem esse sentimento de impunidade. Mas como assim? Por que que ele não fez nada? Porque ninguém fez nada a respeito desse rapaz. Mas aí esse especialista em direito eleitoral, ele diz assim, que a lei ela é antiga, ela foi criada mais ou menos nos anos 30, na época da República Velha. Então, ela surgiu com o objetivo de proteger os eleitores e, inclusive, os candidatos. Porque naquela época tinha o coronelismo, né? Tinha aquela coisa de, não, vou impedir tal candidato tal pessoa de se candidatar, vou impedir tal eleitor de votar na oposição. E foi a partir daí que essa lei foi criada, para poder proteger os eleitores e, inclusive, alguns candidatos também. Então, para que eles não votem na oposição. Só que, infelizmente, tem pessoas que tiram proveito dessa situação e, para evitar esse tipo de coisa, cabe também à polícia, né? Tá ali fazendo um trabalho ostensivo para poder evitar esse tipo de conduta. Mas vale ressaltar de novo, né,
não pode ser preso, mas tem as suas exceções, inclusive tem os crimes eleitorais também. Não vai querer se aproveitar aí, né? Existem vários bons motivos para você não cometer um crime, mas esse é mais um deles para você, né, não querer se aproveitar. E só para eu não me esquecer, ele foi levado à delegacia, mas a Polícia Civil tem monitorado esse suspeito, e aí, terminando esse prazo, ele vai sofrer a sanção adequada. Vou aproveitar aqui para fazer meu destaque, fazendo uma pergunta para a Luiz Maiana. Do you speak English, ô Luiz e Maiana? Yes. Olha só, eu sou toda no inglês aqui, porque o meu destaque tem a ver com o Brasil em relação ao ranking de proficiência em inglês. Nós perdemos 12 posições. Olha só, Luiz Maiana tem que ensinar mais gente a falar inglês aí, viu, Luiz, aqui no Brasil, porque nós não estamos muito bem, de acordo com esse índice ele é criado, né, pela EF Education First, que é uma empresa de educação internacional especializada em intercâmbio. Eles avaliaram aqui, deixa eu ver a quantidade de países que foi avaliada aqui, não tem essa informação, mas o que acontece é o seguinte, o Brasil saiu da posição de número 41 no ano passado e agora nós estamos na posição de número 53, num nível que é considerado baixo. Existem 5 níveis de proficiência na língua inglesa que essa empresa avalia. O primeiro é muito alto, alto, moderado, baixo e muito baixo. O Brasil está no baixo. Não estamos no fundo do poço, mas não estamos bem. Só para você de casa entender como é que acontece essa avaliação, é um processo meio na internet que eles fazem, as pessoas entram em cada país e fazem o teste, fazem a avaliação lá e baseado na quantidade de pessoas que faz, tem que ter um mínimo de pessoas em cada país que faz, aí sai a nota daquele país nesse ranking de proficiência. E aí, nesse ranking, atualmente, o Brasil está bem baixo, a gente registrou uma pontuação nesse ano de 2018 de 50,93 pontos, menor que 2017, que foi 51,92. Esse é o 6º ano consecutivo que o Brasil permanece estagnado aí nesse grupo de proficiência baixa. É interessante essa avaliação, porque é o seguinte, né? A gente meio que aprende inglês desde criança na escola aqui no Brasil, mas na verdade, o contato é superficial sempre, né? Desde das séries iniciais até... E o aprendizado de novas línguas não é algo importante ou forte no Brasil, né? Não estou nem falando da língua inglesa, né? Mas outras também. Nós não temos, por exemplo, em alguns locais, por movimentos de ONGs e tal, mas do governo, ações para aprendizado de línguas estrangeiras, né? A gente não aprende direito nem o português. O português, né? Eu estava pensando nisso agora. Se o português já se vê nas redações, né? Exatamente. O Enem já está aí, né? Para falar sobre o assunto redação. Daqui um aproveitar para fazer a propaganda aqui do resultado. Realidade em Pauta, do dia 5 de novembro. Confira o Realidade em Pauta, vai trazer informações belíssimas, uma reportagem maravilhosa feita Não foi pela você que maravilhosa fez. repórter Foi. da TV Novo Tempo, eu. Entendi. Eu ia perguntar quem é essa repórter. Quem é essa repórter maravilhosa? Quem é? Viu, Leite? Lógico. Ela é Exatamente, maravilhosa. Exatamente. Porque dia 5 é o dia nacional da língua internacional da língua portuguesa. E aí a gente vai fazer uma reportagem especial. Não perca. Às 19 horas na TV. Muito bem. Agora você faz essa chamada para todo mundo em inglês, ô Luiz, para arrebentar. Acho muito que é cansado. desnecessário. O pessoal não vai entender, E então outra é desnecessário. Coisa, o ponto aqui Proficiência está do Brasil falando. não- Então, e o ponto está dizendo intervalo. Agora, entendi. antes do intervalo, só uma coisa interessante, Diga, Hélio. porque o mercado de trabalho exige, né? Incrível. Muito que se tenha um segundo idioma, naturalmente o inglês é o mais buscado, mas uma pesquisa recente mostrou aí que cerca de 96% dos profissionais brasileiros atuando no Brasil e que têm o segundo idioma não utilizam o segundo idioma para nada no ambiente de trabalho. Quer dizer, você precisa ter. Não vamos usar, mas eu exijo que você tenha. É um ponto interessante, né? É interessante, eu não vi a pesquisa, mas né, aquele dia de falar inglês no ambiente de trabalho, coisa do tipo. Alguma utilidade tem que ter. O camarada investiu para aprender e não Ou serve pelo menos para usar o smartphone, né? Com as coisinhas que às vezes Com aparecem todos os em inglês aplicativos ali, e tal, né? Talvez. Bom, a gente vai fazer um rápido intervalo e na volta
vamos discutir uma polêmica envolvendo uma mãe que postou a foto do filho fantasiado de escravo. Redação Novo Tempo volta já.